Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 15 de setembro de 2021. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada é a historiadora Janaína Teles. Vamos conversar sobre o impacto da impunidade de oficiais brasileiros responsáveis por torturas e assassinatos no pós-ditadura. Qual foi o impacto dessa impunidade para a emergência de uma nova direita neofascista que reivindica o legado do regime empresarial militar estabelecido em 1964. Antes de começar, agradeço aos que participarem do programa, especialmente aos que o fizerem contribuindo com o Superchat ou Super Sticker, se tornando membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube, ou fazendo uma assinatura solidária em nosso site. Ou tudo isso junto e misturado. A imprensa independente e a Ópera Mundi precisam do teu apoio para se sustentar e se desenvolver. Também não se esqueça, por favor, de curtir e ativar o sininho no YouTube. Ações importantes para ampliarmos nossa audiência e nossa receita publicitária. Bom dia, Janaína. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra a tua presença aqui no 20 Minutos. Eu que agradeço, bom dia. É um prazer estar aqui conversando com você sobre esse assunto tão importante, contemporâneo, atual, etc. Janaína, entre os nossos vizinhos, Argentina, Uruguai e até o Paraguai não apresentam, ao menos com expressão social e eleitoral, fenômenos como o bolsonarismo, que se reivindica abertamente do legado do fascismo militar. Você acha que isso tem relação com a forma como foram tratados os crimes cometidos pelas Forças Armadas em cada um dos países sul-americanos durante as ditaduras? Com certeza, né? É importante notar que, por exemplo, essa nova onda de uma extrema-direita no mundo, apareceu também no Chile, na Argentina, mas, por exemplo, na Argentina, é claro que a direita assumiu o poder com Macri, mas ela não podia ser negacionista, né? Do ponto de vista, não podia negar os desaparecimentos forçados, nem a ditadura que ocorreu, a última ditadura na Argentina. Mesmo no Chile, você vê a luta agora pela Constituinte tem um formato muito mais democrático, né, dirigido por mulheres, tem 50% de participação de mulheres. Eles conseguiram, embora tenham demorado muito para empreender uma institucionalização que permitisse romper com a Constituição do Pinochet, né? Isso está acontecendo somente agora. Eles criaram uma série de políticas mais efetivas de combate à ditadura, de valorização da defesa dos direitos humanos, de valorização da democracia, como, por exemplo, o Museu da Memória, feito em Santiago, que é imenso, que é bastante... mostra uma pluralidade de formas de você criar vínculos com esse passado recente, de forma que como você pode dialogar com esse passado, né? Então, são coisas que... lá também há processos judiciais, né? Muito menos do que na Argentina, que tem, mais de 1.000 processos em vigência nesse momento, uns 1.300, 1.700, eu não pude olhar os dados mais recentes, mas são mais de 1.000 militares condenados, né?
ou sendo processados. Então, um local de memória importante que tem na Argentina é como é que chama? A antiga ESMA, né? Que também é um centro de memória. Eu não estou te ouvindo, Breno. A ESMA, Escola Superior da Marinha Argentina, né? Isso. A antiga ESMA é agora um centro de memória incrível, também bastante plural, onde os grupos históricos de defesa dos direitos humanos, que são 8, eles participam da gestão, né, do local. Enfim, a Argentina adora polemizar, então eles tiveram longas discussões de como fazer aquele local se tornar um local de memória, se deveria ficar vazio, ou se deveria haver fotos e depoimentos mostrando como funcionava cada lugar, sobretudo o local onde ficavam presas as vítimas, né? Hoje em dia tem fotos, tem som, tem testemunhos, e até recentemente as vítimas achavam que lá devia ficar vazio com as marcas do período, né? Mas essa visão foi superada e hoje a gente tem lá um museu típico, né, que mostra, recupera como era no passado, recupera os testemunhos, recupera as imagens, os sons da época. Então, nós não temos nada disso no Brasil, né? As iniciativas para construir lugares de memória foram muito tímidas no Brasil. E então você tem uma política chamada justiça de transição, muito ambígua, né? Se por um lado tem setores do governo, dos governos democráticos, que promoviam algum tipo de reparação, seja econômica ou seja simbólica, você tinha outras instâncias do Estado que fizeram de tudo para bloquear tentativas de promover justiça, por exemplo, né? Então, nós, ao longo do período democrático, nós convivemos com essa dualidade, né? Ora promovendo algum tipo de reparação, mas, sobretudo, impedindo políticas de justiça ou políticas de reparação mais profundas e efetivas, como locais de memória, atendimento psicológico, enfim, fazer tudo isso debatendo com a comunidade, seja das vítimas ou da sociedade civil. Isso, você assiste esse tipo de comportamento na Argentina e no Chile, isso foi muito mais desenvolvido do que no Brasil. Então, para começar a conversa, né, eu diria que essa ambiguidade foi fundamental para para a gente assistir esse crescimento do bolsonarismo até até que o Bolsonaro chegou à presidência, né? Nós subestimamos de maneira bastante evidente, né, como o legado da ditadura afetava e afeta a nossa vida cotidiana, né? E como que a própria Comissão da Verdade mostrou para a gente que a dimensão e a magnitude da repressão durante a ditadura foi muito maior do que normalmente se considera. Então, tudo isso acabou contribuindo para a gente chegar nessa situação que a gente se encontra hoje. Sim, até uma fala do Uruguai. Sim, no Uruguai também você tem lugares de memória muito mais abrangentes, plurais, efetivos, e também, por exemplo, políticas de busca de desaparecidos políticos. Você tem uma equipe uruguaia de antropologia forense que faz trabalhos
de maneira consistente, né, e permanente. Você tem iniciativas judiciais também, quer dizer, o próprio Uruguai, mesmo sendo um país pequeno, consegue lidar melhor com as marchas, né, as anuais que tem lá, em homenagem aos desaparecidos, são bastante numerosas, né? Você tem um envolvimento social e institucional bem maior com esse tema, né? Na tua avaliação, Janaína, por que esses 3 países citados, Argentina, Uruguai e Paraguai, além do Chile, puderam ir tão mais longe na apuração, punição e reparação dos crimes das ditaduras do que o Brasil? A pergunta é difícil, mas vou tentar aqui responder. Bom, por exemplo, no caso da Argentina, que eu conheço melhor, né, é evidente que o fim da ditadura lá se deu de uma maneira muito mais evidente, né? Quer dizer, houve uma ruptura evidente do presente com o passado, né? O fato dos militares terem perdido a Guerra das Malvinas os colocou numa situação muito delicada, e aí a ditadura, de repente, caiu, né? Foi derrubada. E aí o poder residual dos militares no período democrático foi bem menor, né? Do que no Brasil, por exemplo, que nós vivenciamos uma transição política lenta, gradual e insegura, né? E aí, muito, muito lenta, na qual os militares tiveram um papel hegemônico, eles controlaram a transição, embora os movimentos sociais tenham contribuído muito para que o ritmo fosse acelerado, né? Eles controlaram a transição, e quando nós chegamos ao período democrático, o poder residual deles era e continua sendo grande, né? Eles têm poder de veto sobre aquilo que eles consideram limite, né, para o poder civil, né? Eles inverteram a ordem das coisas, quer dizer, na democracia, o poder civil limita o poder militar, por motivos óbvios, porque, como eles têm as armas, eles não podem ter um poder amplo demais, né? Então, as formas de controle, por exemplo, tanto do Ministério, as formas civis de controle ao Ministério Civil, ao Ministério da Defesa, aos órgãos de inteligência, né, das Forças Armadas, não são efetivos, né? Até hoje nós não conseguimos desbaratar, desmontar a estrutura do aparato repressivo ditatorial. E isso era central na transição, teria sido central, né? Era central para a sociedade civil que isso acontecesse, e não aconteceu, né? E eles continuaram impondo limites ao controle civil do poder deles, né? E agora nós temos uma política bastante militarizada e um governo militarizado, né? Então, era tudo que a gente não queria, né? Era tudo que a gente lutou muito para não acontecer, e aconteceu. Entre outras coisas, porque os diversos governos democráticos, a mídia também contribuiu, evidentemente, mas os governos democráticos, de alguma maneira, continuaram a replicar o tal do pacto por cima que aconteceu na discussão sobre a lei da anistia em 79, né? Então, as elites da oposição e as elites militares fizeram um acordo, e nós tivemos que obedecer, e tentamos o tempo todo romper com esse acordo, e muitas vezes não tivemos sucesso, né? Esse é o começo de explicação, a gente pode continuar conversando sobre isso. Você acha que a esquerda brasileira
acabou sendo parte da negociação que conduziu à impunidade dos militares ou foi vencida pela correlação de forças tanto no parlamento quanto no poder judiciário e outras instituições do Estado? Bom, já escrevi sobre isso. Primeiro, a gente tem que deixar bem claro que, em 79, a esquerda não era parte desse acordo, nem a grande maioria da sociedade civil, né? Porque aquele Congresso de 79 era bastante controlado, né? Nós vivíamos uma ditadura. Então, para os que disseram e dizem, como, por exemplo, o STF em 2010, que disse que a interpretação hegemônica sobre a lei da anistia devia permanecer para que a gente pudesse continuar mantendo o Pacto de 79, quer dizer, usando um argumento político para uma discussão jurídica, né? O STF fez esse favor para nós, então tem que deixar bem claro que nesse período a esquerda não faz parte desse pacto, né? Agora, ao longo dos governos democráticos, do governo Fernando Henrique em diante, sobretudo, quer dizer, figuras importantes das esquerdas e dos governos mais à esquerda acabaram apoiando ou corroborando esses pactos que são tidos, né, como esse pacto de 79 seria o mito fundador da nova república. Mas a própria... Na verdade, não houve pacto nenhum em 79. Teria havido uma imposição da ditadura em relação a essa anistia chamada, então, de recíproca. Foi uma imposição, tanto é que no dia da votação os militares ocuparam o Congresso durante o período da manhã, né, e foi uma luta para permitir que a sociedade civil entrasse dentro do Congresso para assistir à votação. Quer dizer, houve uma imposição dos militares, mas houve também uma aceitação da elite da oposição, a chamada oposição moderada, consciente, responsável, né? Essa oposição, da qual fazia parte, por exemplo, Tancredo Neves e outros, né? Essa oposição, essa elite da oposição também fez parte desse acordo, né? Bom, acontece que durante os governos mais à esquerda, a partir do Fernando Henrique, você tem um endosso, muitas vezes, desse mito fundador que foi o suposto acordo de 79. E aí, eu não penso muito, né, nesses termos de correlação de forças, porque isso é um raciocínio, muitas vezes, parecido, similar a um raciocínio político de guerra, né? Estratégia, o que é estratégico, o que não é. Eu sei que é muito utilizado isso na esquerda, mas eu não sou tão próxima desse tipo de raciocínio. Acho que sim, tem correlação de força, não vou negar, né, que existe esse problema, mas existe também aquela famosa frase das abuelas e madres da Praça de Maio, quer dizer, a luta que se perde é a luta que você desiste dela, né? Então, assim, correlação de forças você muda se você investir nas ideias que você acredita, nas propostas que você acredita, né? Então, muitas vezes, o que a gente percebeu é que esses governos democráticos não investiram numa disseminação de uma cultura de defesa dos direitos humanos, de uma cultura de defesa das vítimas da repressão ditatorial, né? E isso não foi uma coisa que aconteceu somente nos governos de esquerda, no Estado, né? Isso aconteceu também, por exemplo, entre os historiadores. Então, há correntes de historiadores, por exemplo, que interpretam que o próprio projeto Brasil Nunca Mais era fonte de uma memória confortável,
onde as esquerdas aparecem como vítimas. E isso é confortável para quem foi... Isso é confortável tanto para quem foi da luta armada ou de uma oposição efetiva, que enfrentou, de fato, a repressão, quanto para quem apoiou a ditadura e quer esquecer que apoiou a grande imprensa, a Globo, etc. Então, para uma certa corrente historiográfica, o fato da gente denunciar os crimes da ditadura nos coloca na posição de vítimas, e de vítimas somos, com certeza. Eu sou uma vítima completa e integral, porque fui presa com 5 anos de idade, certo? Mas a gente não só aparece como vítima, mas como vitimizante, né? E aí, de certa forma, você constrói, ao estabelecer uma postura de denúncia dos crimes da ditadura, você estabelece essa memória confortável. Quem estuda trauma histórico, quem estuda a questão do trauma nas vítimas, tanto individuais quanto coletivas, sabe que não é nada fácil você testemunhar os crimes sofridos, né? Não tem nada de confortável nessa memória, né? Então, de qualquer forma, nós, tanto do ponto de vista historiográfico, quanto do ponto de vista político, das esquerdas, etc., nós não, de uma forma hegemônica ou de uma forma ampla, ou plural, como se quiser falar, quer dizer, nós não investimos de maneira sistemática, efetiva, numa consciência do que foi a ditadura, para virar esse jogo, para virar a correlação de forças. Isso eu acho que é fundamental. E é isso que nós vamos discutir, né? Porque a vitória do Bolsonaro pôs em xeque a capacidade, tanto das esquerdas quanto dos historiadores, de interpretar o que foi a ditadura e o seu legado. E é isso que nós precisamos discutir todos os dias até mudar essa situação. Qual é o teu balanço da Comissão Nacional da Verdade, instituída durante o governo Dilma Rousseff? Pois é uma discussão importantíssima que a gente tem feito com muitas dificuldades, mas temos feito, né? Então, a minha avaliação é que tem aspectos muito positivos, mas também teve limites muito claros que deixaram um legado negativo para a nossa capacidade, enfim, para que a gente pudesse superar a ditadura, o período ditatorial. Então, o primeiro, os aspectos positivos. Quer dizer, a Comissão da Verdade é primeiro organismo estatal que é obrigado a colocar o Estado como o órgão que vai investigar os crimes da ditadura. Porque a Comissão da Anistia e a Comissão dos Mortos e Desaparecidos Políticos, ela impunha que a vítima é que provasse os crimes do Estado contra ela. Então, o ônus da prova ficava todo para a vítima. E isso, obviamente, é mais você se torna vítima mais uma vez, né? Porque é uma dificuldade enorme para você conseguir provar, conseguir abrir os arquivos, primeiro do DOPS, depois do SNI, e até hoje não conseguimos abrir os arquivos militares. Então, você, como historiador ou como vítima, você tem que virar militante para poder conseguir abrir e ter acesso a essas informações. O outro aspecto que é positivo é que a Comissão da Verdade mostrou muito claramente como que o aparato repressivo foi centralizado e que respeitou a hierarquia, né? Que
os crimes cometidos pela ditadura vieram do alto comando, da presidência. Eram crimes de ordem e não acidentes de trabalho, como os militares costumavam dizer. Não só os militares que usam esse termo, né? Eu não uso, né? Eu não vou dizer jamais que aquilo foi acidente de trabalho, mesmo porque... Não, mas era como muitos militares se referiam às mortes, acidente de trabalho. Exato, mas a gente já conseguiu, através do dossiê dos mortos e desaparecidos, através da CPI, da Vala de Perus, através do próprio Brasil Nunca Mais, né? Já está mais do que demonstrado que há padrões, né, nessa repressão e que mostra... Oi? Uma cadeia de comando. Sim, então, mas você vê padrões na forma do crime, né, que mostram que foi algo pensado, sistemático e que veio respeitando a cadeia de comando. Então, a Comissão da Verdade deixa isso claríssimo, né? Então, ela colocou uma parte da historiografia, e gente como o Hélio Gaspari, por exemplo, foi para escanteio, porque não tem como dizer que a repressão e a tortura e os desaparecimentos forçados foram obra de uma tigrada, dos radicais do CIE, do Centro de Informação do Exército. Não tem mais como dizer isso, né? Sobretudo depois que foi liberado, foi descoberto aquele documento, um relatório da CIA, né, informando em 74 que o Geisel, o ministro do Exército, o chefe do CIE e o chefe do SNI, junto com o chefe da CIA, em maio de 74, definiram que iam continuar a política de desaparecimento forçado que já havia sido iniciada durante o governo Médici, né? A única coisa que o Geisel pediu é para manter a discrição, ainda mais, e que quem dava a palavra final era o Figueiredo, chefe do SNI. O que eu acho que já acontecia no Médici, né? Tanto é que eu escrevi um artigo mostrando que há mais paralelos entre o governo Médici e Geisel do que diferenças, né? Distinções. Então, que isso é uma coisa que também nós vamos ter que parar para conversar sobre o governo Geisel, né? E parar de ficar baixando a cabeça e dizendo, né, que ele era um grande estadista, etc., etc. Que ele defendeu o segundo PND, que, enfim, defendeu a economia nacional, as estatais. Nós vamos rever um pouco isso aí, né? Bom, mas enfim, a Comissão da Verdade teve esse segundo aspecto muito importante. O terceiro aspecto positivo é que, mal ou bem, mais mal do que bem, mas enfim, mal ou bem, ela colocou o debate sobre a ditadura para a sociedade como um todo, né? Então, uma parte da sociedade civil, sobretudo, se envolveu criando comissões da verdade nas universidades, nas empresas, nos estados, nos municípios, e isso ampliou enormemente o debate da sociedade sobre o legado da ditadura militar, né? Então, quando a gente passou a defender a Comissão da Verdade, uma das ideias fundamentais era essa, quer dizer, ampliar o debate para todo mundo, realmente. Mas o que é uma das características principais das comissões da verdade que não aconteceu no Brasil? É você dar voz às vítimas. Então, por exemplo, no Chile, a segunda comissão da verdade, que era só sobre a tortura, 35 mil chilenos testemunharam na comissão da verdade. E eles chegaram à conclusão que 30 mil tinham sido vítimas de tortura. A Comissão da Verdade do Brasil pouco falou sobre a tortura e praticamente não ouviu ninguém sobre isso. A gente sabe que só nos primeiros dias depois do golpe de 64, entre 30 e 50 mil pessoas foram presas nos primeiros meses. Boa parte dessas pessoas não estão mais vivas para poder testemunhar, mas a segunda fase da repressão, de 68 em diante, tem um monte de gente viva para testemunhar, e são pelo menos 20 mil
porque são as pessoas que foram julgadas na Justiça Militar. Mas quantas pessoas foram ouvidas pela Comissão Nacional da Verdade? Eu fiz essa conta, mas não lembro de cabeça, é em torno de 500 pessoas, sendo que mais ou menos metade são depoimentos sigilosos, né? Mas não estou errando muito. Depois eu posso até te dar o dado exato, né? Enfim, é um número muito menor do que a realidade né, que a gente enfrentou durante a ditadura. Então, assim, a gente deveria começar com o número de 20 mil pessoas, porque é o número que está registrado na Justiça Militar. Mas isso levaria a Comissão Nacional da Verdade a durar um tempo excessivamente longo? Não, porque no Chile não foi assim, na Argentina não foi assim, em lugar nenhum foi assim. Se você ouve não sei quantos, 2, 3, 4 por dia, sei lá, dá tempo. Em 2 anos você ouve milhares de pessoas. Se você estiver disposto, né? Se você tiver verba para isso, autonomia para isso, apoio do Estado para isso, né? E isso não aconteceu. A questão, por exemplo, sobre divulgar ou não os testemunhos, inicialmente a Comissão da Verdade era contrária, né? E foi só da metade em diante que ela começou a coletar testemunhos e, na medida do possível, tornar esses testemunhos públicos, né? Então, fala. Não, pode continuar. Então, foi nessa conjuntura que, por exemplo, foi o Ustra, né? Coronel Ustra, que hoje é marechal, né? Foi nomeado marechal. O Ustra foi chamado na Comissão da Verdade, né? Nessa foto aí que vocês mostraram, e ele passa e foi público. E ele passa o testemunho dele inteiro, negando que houve tortura sistemática, institucionalizada, etc. Chega no final, ele não aguenta e bate na mesa e fala que ele estava obedecendo ordens e que era isso mesmo, né? Então, eu lembro até que a Globo News noticiou que ele entrou de bengala, de óculos escuros, bem frágil, e saiu sem bengala, andando ereto e raivoso. Então, isso chamou muita atenção até da Globo, né? Que talvez ele estivesse simulando que tivesse pior de saúde do que realmente estava. Então, esse momento, por exemplo, do Ustra na Comissão da Verdade, me lembrou muito o julgamento de Nuremberg, por exemplo, em que os alemães elaboraram uma estratégia, os alemães julgados, né, os nazistas que estavam sendo julgados, elaboraram uma estratégia de que eles perderam a memória, que eles estavam velhinhos, que eles estavam... Aí chega no final, alguns falam, não, foi só uma estratégia de defesa, eu lembro sim e tal, né? Mas, porque eles viram que não tinha como evitar, muitos, né, viram que não tinham como evitar serem julgados e condenados à pena máxima, né? Muito igual aos militares argentinos, a história da obediência devida, né? Sim, então, na hora que o Ustra fala, eu estava obedecendo ordens, assim, os nazistas falaram isso, né? Principalmente no caso de Nuremberg, eles eram de altíssima patente, né? Mas os que são intermediários para baixo, na Argentina, em tudo quanto é lugar, eles falam, não, eu estava obedecendo ordens. Mas teve nazista descarado que falava que obedecia o Führer, pronto, certo? Eu estava obedecendo ordem. Mas, enfim, essa é uma resposta clássica, né? E também com a explicação que a própria Comissão da Verdade deu sobre a cadeia de comando, não tinha como ir por esse caminho. Se a gente continuar tentando enfrentar, conhecer, né, tentar conhecer de fato esse passado, não vai se sustentar esse tipo de argumento, não se sustentará esse tipo de argumento. Então, esse foi um aspecto positivo, negativo, o fato da gente não ouvir as vítimas de uma forma sistemática
porque isso tem um valor... Qual foi a razão de não ter ouvido? Não entendi. Qual foi a razão das vítimas não terem sido ouvidas nessa escala? Bom, tem as alegações oficiais e tem as não oficiais, é um tema espinhoso, mas o fato é que se argumentou que não dava tempo, como você mesmo perguntou, que não havia estrutura para isso e que havia outras prioridades, como conhecer as estruturas do aparato repressivo, conhecer, enfim, elaborar a cadeia de comando, essas coisas. Quer dizer, isso não foi prioridade, e também porque tinha esse outro lado. Se você dá visibilidade para as vítimas, você induz a dar visibilidade para os algozes também, para o testemunho dos algozes. E era isso que não se queria, né, sobretudo. Então, se enveredou por esse caminho de testemunho não, certo? Mesmo porque há uma ideia errada, equivocada, na minha opinião, de que já se falou muito sobre isso e já se deu muito espaço para as vítimas, coisa que eu acho bastante equivocada, né? Porque para você ver as dimensões do Chile e da Argentina, a quantidade de testemunhos é muitíssimo superior à nossa. Testemunho público, ou em juízo, ou em uma comissão da verdade, porque isso tem um valor pedagógico e tem um valor também para a vítima, de, ainda que seja doloroso falar de novo sobre isso, ou falar pela primeira vez, porque boa parte estava falando pela primeira vez, ainda que seja traumatizante falar, né, da tortura, sobretudo, você também, isso já é amplamente conhecido e discutido, né, tanto na psicanálise quanto na história, etc., que você tem isso produz um certo alívio, né, quando você é amparado pelo Estado ou pela Justiça, quer dizer, você sabe que você está depositando o seu testemunho num lugar, numa instituição que vai ter desdobramentos, seja para a memória, ou seja para a justiça, ou seja para transformações institucionais importantes, né? Então, você, ao dividir o testemunho nessas circunstâncias, você sabe que provavelmente você vai ter... Não vai precisar falar disso de novo, porque você já falou e está registrado publicamente, né? Você sabe que aquilo está provocando mudanças efetivas. Então, há um certo alívio, um certo conforto nisso, né? Isso a gente percebeu muito claramente quando fomos assistir a audiência do caso Araguaia na OEA, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso, depois Corte Interamericana de Direitos Humanos, em que você vê o testemunho das vítimas, né? Você assiste e você vai ver, bom, mas isso vai ter consequências, então tá doloroso, tá difícil e tal, mas não vou precisar ficar repetindo isso o resto da vida, né? Então, isso dá um alento para as vítimas. Isso foi muito claro para nós que estávamos lá, se sente assim um certo... sai assim o peso das suas costas, entendeu? Não total, mas parcial, pelo menos. E isso é muito importante para a sociedade e para as vítimas. Você acha que os governos petistas de Lula e Dilma poderiam ter ido mais longe do que foram, tanto na apuração dos crimes da ditadura, quanto no desmantelamento da formação pregada nos quartéis sobre o período do regime militar? Bom, com certeza, eu acho isso há 30 anos, né? Mas por que, né? Não basta pensar isso, né? A gente tem que construir isso. E nós tentamos construir. Eu, como militante da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, né?
como historiadora e como militante, eu busquei o tempo todo esse tipo de alternativa, né? Que é, por exemplo, você mudar os cursos das escolas das Forças Armadas, como foi feito na Argentina, em que você obriga a ter cursos ligados aos direitos humanos, e que você muda, por exemplo, até hoje é ensinado a doutrina de segurança nacional, né? E essas ideias que fortalecem tanto a ideia de inimigo interno e também de forças especiais, né? Esse tempo todo, essa herança que nós temos da ditadura, ela prevalece ainda hoje, tanto nas polícias militares, quanto nos órgãos chamados de inteligência das Forças Armadas, né? Então, isso teria sido fundamental para começar a tentar mudar a cabeça, eu digo da baixa patente, do soldado, né? Não estou falando dos generais, né? Mas é com essa mudança de mentalidade na sociedade, na base da sociedade, é que a gente poderia criar uma cultura política diferente, né? Bom, os militares têm dito muito ultimamente que é um absurdo que civis se metam no conteúdo das escolas militares, né? Bom, é exatamente o contrário, né? Se o Ministério da Educação interfere no conteúdo do que é ensinado nas universidades, nas escolas, do ensino médio, básico, fundamental, por que não também interferir no ensino militar? Quer dizer, é um total absurdo, né? Os militares ainda em 2020, 21, estarem colocando banca, né? E dizendo que é um absurdo sofrer interferência nas escolas militares. Então, isso era uma coisa que era relativamente fácil de ter sido feita e não foi feito, né? Outra coisa era o óbvio, que nós tanto lutamos para isso, acabar com a polícia militar, que é talvez a herança pior, né, da ditadura, que é uma polícia militar centralizada, organizada e chefiada por militares e entendida como uma força auxiliar às Forças Armadas, né? E ela, então, também é formada e se pensa na lógica do inimigo interno, né? E que está na base da sociedade, né? A PM e os membros da PM estão na base da sociedade. Então, nós tínhamos que ter enfrentado essa questão e não enfrentamos, né? E ela é uma fonte se não a principal, uma das principais para permanência da tortura ou ampliação, né, daquela tortura que foi institucionalizada na ditadura e que vem só aumentando ao longo do tempo, nessa violência contra as populações periféricas ou marginalizadas, né, que sempre foram torturadas, foram vítimas de repressão policial, mas que com o aprofundamento, a institucionalização e o aprofundamento desse tipo de prática durante a ditadura, isso se tornou uma herança muito pesada da ditadura, e que a gente não enfrentou. Então, assim, essas duas coisas eram relativamente fáceis de empreender, né? E as outras têm muito a ver com criar essas instituições, como a Comissão dos Mortos e Desaparecidos e a Comissão da Anistia, em que o ônus da prova ficava para a vítima. Quer dizer, isso tinha que ter sido combatido e evitado, né? Por exemplo, em 1995, foi debatido o projeto de lei que criou a Comissão dos Mortos e Desaparecidos no Congresso, e o governo Fernando Henrique e outros, né, defenderam a ideia de que não deveria haver debate, não deveria se apresentar emenda à proposta, né, e que
a proposta tinha que ser votada pela liderança em bloco, porque senão, inevitavelmente, ia se perder essa votação no Congresso. A mesma coisa aconteceu em 2011 para a proposta de Comissão da Verdade. Foi uma proposta fechada, acordada entre as lideranças partidárias, e não se aceitou proposta de emenda. Então, nesses dois momentos, na verdade, se vetou um debate político e uma ampliação, né, de atores políticos que participariam dessa decisão. Então, assim, toda vez que a gente vai discutir alguma medida, alguma lei, né, enfim, a própria ADPF no Supremo Tribunal Federal, né, que foi discutir se a lei da anistia de 79 era constitucional, de acordo com a Constituinte de 1988, todas essas discussões ficam na elite, né, do Congresso, do Poder Judiciário, do Ministério Público, e poucas vezes a gente teve oportunidade de discutir isso com a população de forma ampla, detida, né, com tempo. Então, o resultado disso, muitas vezes, por exemplo, meus alunos de 18, 20 anos, eles dizem que não tiveram aula de ditadura na escola. Nós que estudamos no período ditatorial, acho até compreensível não ter aula de ditadura. Agora, 30 anos de democracia e os alunos continuam não tendo aula de ditadura, não sabem o que aconteceu na ditadura, aí fica difícil, né? Fica difícil. Então, assim, efetivar uma política educacional voltada para isso também é uma coisa relativamente fácil. Tudo bem que tem o problema da correlação de forças, mas dá para contornar muitas dessas coisas. Talvez não desse para contornar as votações no Congresso, mas eu sou do tipo que acho que prefiro perder, mas perder lutando, né? Não perder de antemão porque nem quis travar o debate. Desistiu de travar o debate porque já sabe que vai perder a votação no Congresso, né? Eu sou dessa opinião. Então, assim, de qualquer forma, se tivesse ocorrido uma ou duas vezes, tudo bem, mas não. Foi uma sequência enorme de processos de diversos tipos, em que toda vez que havia uma política de reparação ou ligada à memória da ditadura, ela foi muito, ela vinha do Estado, né? E o Estado sempre controlando muito todas as iniciativas. E aí não é possível. Isso aí, quando você quer manter a hegemonia do Estado sobre esse tipo de coisa, que tem que ser muito plural, esse tipo de debate tem que ser muito plural e tem que ser mais amplo, atingindo um maior número de pessoas e grupos sociais possíveis. E isso Você acha que essa relativa leniência, inclusive dos governos de esquerda, dos governos do PT, sobre o legado da ditadura, ajudou a que despontasse, com a força que despontou, uma corrente como o bolsonarismo? Você falou relativa, a palavra eu não consegui ouvir. Relativa leniência, relativa frouxidão com que os governos de esquerda enfrentaram o tema do legado da ditadura militar, ajudou a que aparecesse uma corrente com a força que possui hoje na sociedade brasileira, uma corrente como o bolsonarismo? Eu acho que sim, porque assim, o negacionismo histórico, ele cresce aonde a história não está presente, né? E há várias formas da história desse passado recente aparecer para nós, porque ela está aqui, ela esteve o tempo todo, né, na nossa vida, influenciando os nossos passos na política, na economia, em tudo mais, na cultura, né? E nós, mais ou menos, alguns mais, outros menos, ficamos negando que a ditadura, o legado da ditadura ainda estava presente na nossa vida.
E ao negar, né, ou ao fingir que ela não está ali, você alimenta, né, esse tipo de... Naturaliza. Não só naturaliza, alimenta mesmo. Quer dizer, o Bolsonaro, como um negacionista explícito, né, da história da ditadura, ele só consegue se expandir, o discurso dele só consegue se expandir na medida em que uma boa parte de nós dissemos que não, que disso já estava passado, que a democracia estava consolidada e que isso era coisa do passado. Quantas vezes eu ouvi que a gente não podia ficar olhando pelo retrovisor? Não foi uma nem duas, não, foram muitas vezes. Né? E vindos da própria esquerda esse discurso, né? E de pessoas de destaque dentro da esquerda. Né? Não era de gente da periferia da esquerda, atores centrais. Né? Então, por exemplo, eu me lembro com tristeza, né, o fato da gente ter ido em 2001 à região da Guerrilha do Araguaia, no Pará, junto com o Ministério Público, para fazer escavações em busca de restos mortais, né, de desaparecidos, guerrilheiros desaparecidos, camponeses desaparecidos, e nós, então, descobrimos que o Exército tinha um escritório secreto perto de Marabá, em Marabá, e mantinha uma operação chamada Anjo da Guarda, que dava cestas básicas para todos os camponeses que haviam colaborado com o Exército durante a repressão à guerrilha do Araguaia. E também fornecia armas raspadas, né, para alguns deles, para supostamente manter a segurança deles, como se eles estivessem em perigo, né? E aí, um desses camponeses que apoiaram, né, que ajudaram a matar os guerrilheiros, foi pego com a arma raspada na mão, e outros foram seguidos e aí chegaram até o órgão lá, o escritório secreto, etc. Bom, e aí o que aconteceu? O Ministério Público resolveu ir com a Folha de São Paulo para abordar o escritório, saiu, né, foi bombástico, foi capa da Folha e de outros jornais. E o que aconteceu? Quem foi condenado, quem foi processado, não foi o Exército, foi a Folha de São Paulo e o Ministério Público. Porque eles têm poder de polícia, legalmente eles podem entrar num escritório desse tipo, mas o governo achou por bem, a PGR e tudo mais, de que eles que estavam ferindo a lei, e não os militares que mantinham um escritório secreto, no qual eles mantinham um fichário sobre todas as lideranças do movimento camponês, indígena, de Marabá e região, né? E tinha uma apostila na qual eles diziam que era possível, ou preferível até, ferir os direitos humanos das pessoas para garantir as operações de informação que eles faziam. Era uma apostila de 1997, e o ano em que nós descobrimos isso era 2001, né? Supostamente, o SNI tinha acabado em 1990. Supostamente, entre 90 e 92, os órgãos de informação militares passaram a ter as mesmas siglas, mas eles começaram a ser chamados de órgãos de inteligência, em vez de órgãos de informação. Mas estavam lá, seguindo a mesma cartilha, né, do medo do inimigo interno. E muitas vezes o inimigo interno continua o mesmo. Quer dizer, além do inimigo interno ser o jovem negro da periferia, ele também é o militante do movimento camponês, do movimento indígena e dos movimentos sociais em geral, né? Bom, o fato é que, por exemplo, o José Genuíno disse que aquela apostila era uma coisa antiga e que não valia mais, que isso não tinha mais relevância entre as forças, entre os militares. Só que era uma apostila de 97 e que nós descobrimos em 2001, eram 4 anos só. O que é antigo fica para... Não sei o que é antigo, então.
né? E nós dizíamos, não, isso não é passado, isso é presente. E isso é um absurdo que o Exército Genuíno e outros disseram que as Forças Armadas e o Exército tinham que ser poupado, ele não tinha que ser investigado. E aí, isso, o que redundou? Que a Folha e o Ministério Público foram processados. E o Ministério Público, né, a comissão que cuidava do direito do cidadão e tal, ficou anos em silêncio depois desse processo. E voltou a falar disso 5, 6 anos depois. Então, esse é um momento, esse caso em particular, ele é revelador de muita coisa, de quais eram as nossas prioridades naquele momento. E isso você acha, digamos, vou repetir a expressão, essa leniência com os crimes da ditadura e essa leniência com o currículo das Forças Armadas, com a formação educacional dos soldados e dos oficiais, ela criou uma espécie de caldo de cultivo de onde vem o bolsonarismo. Eu defendo isso, né? Bom, são tantos aspectos que a gente pode falar, né? Por exemplo, o ensino de estudos sociais e moral e cívica foi obrigatório até 1993. Quer dizer, isso tinha que ter acabado em 88, pelo menos, se não em 85, né? Você acha que eu vou repetir a expressão porque eu não encontro outra melhor, essa leniência também explica a razão de por que 1/4 da sociedade brasileira, 1/5 a 1/4 da sociedade brasileira, apoia aberta, quando não militantemente, uma corrente de extrema-direita como o bolsonarismo? Eu acho que sim, porque, assim, numa sociedade... acho que sim, eu tenho convicção que sim, porque numa sociedade que, por exemplo, eu diversas vezes testemunho sobre como eu fui presa aos 5 anos de idade, eu e meu irmão, como eu fui obrigada a assistir minha mãe sendo torturada, né, como eu fui sequestrada durante 6 meses sem saber onde estava a minha família, né, fiquei na casa de um policial, etc. E as pessoas ficam chocadas, totalmente surpresas. Elas não sabem que crianças foram torturadas na ditadura. Elas não sabem que uma série de crianças, por exemplo, foi adotada por policiais, por crianças filhos de guerrilheiros, por exemplo, né, adotados por policiais e outras figuras, sem saber desse passado, guerrilheiros assassinados, né? Elas, no máximo, elas acham que isso aconteceu na Argentina ou no Chile, nunca no Brasil, né? Então, eu infelizmente acabo continuando a falar desse passado, dessa minha história em particular, para que as pessoas não fiquem surpresas mais, né? Mas é uma luta difícil, muito difícil, né? Porque qual o espaço que nós tivemos ao longo desses 30 anos para falar dessa história? Foi sempre um espaço relativamente marginal ou totalmente marginal, né? Janaína, o que fazer daqui para frente? Tanto no combate ao bolsonarismo, no que diz respeito ao legado dos crimes da ditadura, como também para desnaturalizar a existência de correntes e lideranças políticas que reivindicam o fascismo militar. O neofascismo, né? Que a gente não pode dizer que é igual ao fascismo dos anos 20 e 30. Sim, claro. Mas a matriz ideológica, por exemplo, do fascismo e do nazismo e da doutrina de segurança nacional tem muita coisa em comum com o surgimento do imperialismo em 1870, por ali. Mas isso aí é outra conversa. Bom, você pergunta para mim o que fazer, eu vou dar uma resposta como militante, eu não vou dar uma resposta como historiadora, porque eu fico mais à vontade falando do passado, não do presente nem do futuro. Essa é a função dos historiadores, falar do passado. A minha pergunta é sobre o futuro. Que tipo de programa adotar em relação a esse tema
vou ser mais concreto, que tipo de programa adotar em relação a esse tema, sei quando a esquerda voltar ao governo? Bom, espero que volte. Somos dois. Bom, eu tenho defendido já há algum tempo, alguns anos, né, e até escrevi recentemente nesse livro Espectros da Ditadura, da Comissão da Verdade ao Bolsonarismo, esse aí. Eu tentei mostrar como é que foi o processo de votação da lei que instituiu a Comissão da Verdade. E aí, mostrando que o Encontro Nacional de Direitos Humanos, que gerou o Plano Nacional de Direitos Humanos de 2009, incluía uma série de propostas. Então, uma comissão da verdade para os crimes da escravidão negra, uma comissão da verdade para o genocídio indígena, uma comissão da verdade para a questão da violência no campo, além da comissão da verdade sobre os crimes da ditadura. Como um passe de mágica, essas propostas todas sumiram do Plano Nacional de Direitos Humanos, embora... Chamado terceiro Plano Nacional, né? Isso, o terceiro. O Encontro Nacional de Direitos Humanos de 2008 apresentou todas essas propostas, mas entre 2008 e 2009, na redação do Plano Nacional, essas propostas sumiram, né? Isso é uma coisa que jamais deve acontecer se uma esquerda voltar ao governo, ou uma centro-esquerda, né? E a gente tem exemplos variados desse tipo de postura. Por exemplo, para criar o Memorial das Vítimas da Ditadura na USP, né, eu fui lá no Núcleo de Violência, no NEVE, da USP, e falei, olha, eu acho que devia ter um local de memória, porque há uma concentração grande de estudantes da USP que foram assassinados pela ditadura. 2 professores e 47, 48 estudantes. Depois se revelou que tinha mais ainda alguns nomes, né? Falei, a gente tinha que chamar os familiares e a comunidade acadêmica e discutir como fazer um memorial ou alguma atividade de memória para essas pessoas, né? Aí o que foi feito? se chamou um artista, pegou dinheiro do governo federal, não chamou ninguém da comunidade, nem dos familiares, nem da universidade, e fizeram lá um negócio que ninguém nunca vai lá ver, porque ninguém participou. E ainda na construção do memorial, tinha lá o pessoal da obra, de como é que era, tinha lá a obra sobre a Revolução de 64. Isso aí causou foi um escândalo, né? Que até a empresa que fez a obra ainda falava Revolução de 64 em vez de golpe de 64. Então, assim, esse é um caso bastante emblemático de como, assim, quando você não envolve a sociedade, a chance de você criar vínculos, né, pontes entre o presente e o passado são mínimas. E, eventualmente, você continua alimentando o negacionismo, que é, por exemplo, a obra botar uma faixa que é Revolução de 64, isso é negacionismo explícito, né? Então, o que fazer, primeiramente, é retomar essas propostas do Encontro Nacional de Direitos Humanos de 2008, no mínimo, né? O outro aspecto que eu defendo, né, sempre defendi, tenho divulgado sempre, é que a Comissão da Verdade do Chile teve uma primeira, que abordou principalmente os desaparecimentos forçados, e depois eles concluíram que isso não era suficiente, né, para a sociedade ter uma noção do que tinha acontecido de fato, e aí criaram uma segunda Comissão da Verdade só sobre a tortura. E foi aí que esses 35 mil testemunharam sobre as torturas no Chile. Então, eu reivindico que haja uma segunda Comissão da Verdade só para falar da tortura. Não precisa, tem muito mais coisa para falar, mas se falar só sobre a tortura durante a ditadura, ou seja, 64 a 85, não de 46 a 85,
né? Se for assim, a gente vai abrir um grande diálogo, né, e vai criar uma consciência muito mais profunda sobre o que aconteceu na ditadura. Então, isso assim, é o mínimo, plataforma mínima. Janaína, a gente está terminando essa entrevista e eu queria te fazer 2 perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados nessa altura da conversa. A primeira é: que livro você leu e está lendo, e gostaria de indicar para os nossos espectadores? A segunda pergunta: que filme ou série você assistiu ou está assistindo e poderia sugerir a quem nos acompanha? Então, eu estou lendo O Espectros da Ditadura, que eu já falei. Eu sempre estou lendo Os Militares e a Crise Brasileira, organizado pelo João Roberto. O Espectros é organizado pelo Edson Telles e o Renan Quinalha. Eu vou pedir para a produção para deixar um pouco mais de tempo na tela, nem precisa tirar a Janaína da tela, pode botar de ladinho assim, para as pessoas terem tempo de anotar o nome do livro. Eu estou sempre... Vou pedir para a produção subir o Espectros da Ditadura, eu vou ler aqui o título, a editora. Deixa eu pedir aqui. Produção, vamos subir a imagem. Atenção. Isso, olha lá. Espectros da Ditadura, da Comissão da Verdade ao Bolsonarismo, organizado pelo Edson Telles, que é irmão da Janaína, e pelo Renan Quinalha, que a gente já teve a oportunidade de entrevistar no Sub-40. Eles são os organizadores desse livro, que é da editora... A editora, peraí, como é que chama a editora? Autonomia Literária. Da Autonomia Literária, que a gente também já entrevistou o diretor da Autonomia Literária no Sub-40, que é o Cauê. Perfeito. E o outro livro, vamos subir agora, Os Militares e a Crise Brasileira, João Roberto Martins Filho, organizador. A gente já está editado pela Alameda. O João Roberto, que a gente também teve a oportunidade de entrevistar sobre a questão militar aqui no 20 Minutos. Então, Os Militares e a Crise Brasileira, o João Roberto Martins Filho é organizador, a editora é a Alameda. Então, esses são os 2 livros que você sugeriria? Não, eu tenho mais. Vamos lá. Vai até 3. Até 3? O dossiê Ditadura, os marcos e desaparecidos políticos no Brasil, 1964 a 1985. Perfeito. Que é de 2009, mas que como ele é um livro é um dossiê, é um livro de consulta, né? Então eu uso sempre. E estou lendo também o Crer em História, do François Hartog, que faz esse debate sobre as políticas de memória e os historiadores, sobretudo na França. Uhum. Que eu não concordo muito com ele, mas a gente precisa conhecer o pensamento dos outros, né? Não podemos ficar lendo só com quem a gente concorda, né? Sobre quem a gente concorda. Então, ele, por exemplo, ele é contra essas leis de memória, né? E é um tema que você já discutiu e acho que vai discutir ainda muitas vezes, né? Nós devemos fazer uma lei que proíba o negacionismo, nós devemos fazer uma lei que proíbe as pessoas de defender ditadura, de defender o nazismo, né? Essa é a discussão. Muito bem. E filme ou série? Série, eu assisti Babylon Berlim. Babylon Berlim. Babylon Berlim, sobre do que se trata? E qual plataforma que se encontra? O Babylon Berlim, eu acho que é Globosat. Globoplay. 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 É muito legal, que é sobre os anos 20, o surgimento do nazismo na Alemanha, né? E, bom, feito por alemães, então muito bem trabalhado, como que a própria democracia, social-democracia, combatia o comunismo ainda no período democrático, né? E como isso vai enfraquecendo os comunistas e a esquerda, e o nazismo vai crescendo, né?
Então, é um tema bastante atual, diria. Muito bem. E o outro que eu ainda não assisti, que foram os alunos que recomendaram, não fui eu, mas que eu preciso assistir, que é a série Dom, que trata do período da ditadura também, da herança da ditadura no Brasil. É uma série que está na Amazon, né? Uma série brasileira. Essa série eu assisti essa série. Você assistiu? A ditadura é o pano de fundo, né? Então, mas para eles que não tiveram nada de aula de ditadura, eles acham o máximo. Eles falaram para mim que eu tinha que assistir de qualquer jeito. A ditadura é um pano de fundo num período da história, assim, bem longínquo. Bem leve, assim, né? Bem leve, é bem ao gosto da grande imprensa e da televisão. Bem leve. Janaína, eu queria te agradecer muito por essa entrevista. Eu tenho certeza que foi um pouco mais de uma hora de muito interesse para os nossos espectadores. Muito obrigado por essa oportunidade e por te rever, mesmo que virtualmente. Nós que nos conhecemos desde o século passado. É verdade, somos colegas do movimento secundarista lá nos anos 80, né? Você dos anos 70, mas que mantivemos, né, alguma relação desde então. É um prazer te ver de novo também e de participar do programa. Foi ótimo. Espero que realmente eu tenha conseguido responder um pouco às suas perguntas. Com certeza que sim. Muito obrigado, Janaína. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Antes de me despedir, eu gostaria de anunciar o 20 Minutos de amanhã, quinta-feira, dia 16 de setembro, às 11 horas. Nós vamos transmitir uma entrevista com a ministra das Mulheres, Gêneros e Diversidade da Argentina, Elizabeth Gomes Alcorta. Argentinas Adelante é o título do programa, e nós vamos conhecer um pouco mais do país, de um dos países nos quais os direitos das mulheres mais avançaram no mundo inteiro. A Argentina tem aprovado não apenas uma moderna lei do direito ao aborto, mas também outros mecanismos que buscam atender e reconhecer as reivindicações das mulheres, e não só das mulheres, também da população LGBT, da população transgênero e assim por diante. É uma entrevista extremamente interessante para a gente saber que outro mundo é possível, que nós não estamos eternamente condenados ao atraso nessas agendas, como ocorre no nosso Brasil varonil. Até lá, um grande abraço e bom dia a todos. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.